Transporte para estarmos aqui. Deus também abençoe a vida da minha esposa Sara, que me acompanha nessa noite. Queridos irmãos, eu sei que Deus já falou em nossos corações. Eu quero compartilhar algo de Deus para as nossas vidas diante deste texto que acabamos de fazer em menção. Bem verdade que Deus sempre teve um propósito pela humanidade, pelos aqueles que Ele escolheu. Diante deste propósito de Deus sobre a vida da sua nação, sobre a vida do seu povo, nós sabemos que existe um Deus em que escolheu uma nação, um povo chamado Israel. Diante desta escolha, Deus faz algumas promessas para ela. Diante das promessas que Deus faz, a Bíblia vai dizer que Deus olha para esta nação, dizendo que se esta nação fosse fiel, Deus seria fiel com eles. Existe um Deus que está demonstrando a sua fidelidade naquilo que Ele iria falar. Deus também se direciona com a palavra para os seus profetas, para os seus servos, dizendo: permaneça sobre a promessa, porque Deus sabia das dificuldades que eles iriam passar pelo caminho, mas que eles deveriam buscar cada vez mais a presença de Deus. O que nos motiva, o que podemos nos motivar, é Deus fazer uma promessa. E quem aqui não se alegra, Deus fazendo promessas em nossa vida: eu vou entrar em sua casa, eu vou salvar a sua família, entre outras promessas que Deus faz em nossa vida. A nação, quando recebe a promessa de Deus, o seu coração se alegrou em Deus, porque estavam acreditando que Deus faria grandes coisas sobre a vida deles. Então o que eles fazem? Eles vão intensamente buscar a presença de Deus, eles vão buscar cada vez mais a Deus, porque eles sabem que Deus vai cumprir a sua promessa, que Deus vai se manifestar, que Deus vai trabalhar. Só que quando Deus fez a promessa, Deus em nenhum momento disse quando iria fazer a promessa. Ele somente fez a promessa e Ele queria que realmente Israel tivesse focado em buscar a Deus, em ser verdadeiro em sua adoração, em ser verdadeiro no seu louvor. Deus deixa Israel por algum período. Israel está buscando cada dia mais, acreditando na promessa de Deus. Só que a Bíblia diz que passa-se um tempo, Deus não cumpre a promessa que Ele falou. E observa que algumas pessoas não sabem aguardar o tempo de Deus, não sabem aguardar o tempo, porque o tempo nos traz algumas coisas que não queremos. Ele revela algumas coisas. E quando Deus se direciona a trazer esta palavra, a demonstrar a Israel que Deus queria ver a fidelidade em Israel, deixa eles cada vez mais por um período sem cumprir a promessa. E aí a Bíblia diz que eles começam a indagar a Deus, a se perguntar a Deus: cadê a promessa que Deus fez? Deus falou que iria fazer e não fez. Deus falou que Ele iria entrar e não entrou. Só que Deus sabia que Israel não estava preparado para receber a promessa. E eu não sei você, que existem pessoas que Deus não pode abençoar, que amanhã ela não volta para agradecer. Então Deus sabe o momento certo de trabalhar. Deus sabe a hora certa de se manifestar. E Deus sabia que Israel não estava preparado para receber a promessa. E enquanto eles não estivessem preparados, Deus não iria cumprir a promessa.
E aí Deus começa a observar, e a Bíblia diz que Deus amava tanto o seu povo, que Deus direcionava palavras através do profeta, que o profeta era tomado pela palavra de Deus, direcionando a nação que deveriam fazer aquilo que Deus estava falando. E aí, quando o povo estava desanimado, Deus se manifestava através do profeta, trazendo uma palavra de ânimo para que o povo viesse acreditar novamente na promessa de Deus. E por várias vezes o povo achou que estava sozinho, por várias vezes desacreditando da promessa, e Deus todas as vezes se manifestando, dizendo: a promessa que eu fiz está de pé, tudo que eu falei eu vou cumprir sobre a vida de vocês. Este povo volta a se alegrar e cada vez mais buscando ao Senhor. Só que chega um período que a Bíblia diz que eles cansam de esperar em Deus e começam a acreditar em outros deuses e adorar outros deuses, passa por um período de idolatria. Deus, por certo, não quer perder os seus servos. Deus se manifesta, e a maneira que Deus vai se manifestar, sabendo que Israel está adorando a outros deuses, que está se manifestando, que está diante da idolatria, do pecado, da iniquidade, vai se aumentando cada vez mais. Deus mostra ao profeta dizendo: você tem que ir lá, chegar no povo, porque eles estão adorando a um Deus que tem mãos, mas não toca, que tem pés, mas não anda. Diga para eles que existe somente um Salvador, só um tem o poder de curar, só um tem o poder de transformar. O problema deles é que eles estão indo para caminhos errados, e eles precisam saber que o único que tem poder de fazer alguma coisa na vida deles sou eu. O próprio Deus vai olhar e vai dizer: fui eu que te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É Deus que demonstra a este povo dizendo: eu sei de vocês que quando vocês passaram pelo fogo eu estava com vocês. Quando vocês passaram pelas águas, eu não deixei que vocês viessem a morrer, porque eu sou o teu Deus. Deus demonstra a este povo que existe um Deus que está trabalhando em todas as coisas. E eu preciso dizer que existem promessas em nossa vida que Deus já preparou, mas nós não estamos preparados. Que existem trajetórias que Deus já determinou, mas nós precisamos voltar ao caminho que Ele nos colocou. Então percebemos que Deus está trabalhando sobre Israel sem eles ver. Deus está se manifestando sem eles ver. Deus está agindo sem eles ver, e mostrando depois o porquê Ele permitiu algumas situações. E é certo que diante destas manifestações você vai observar Deus se manifestando, e até mesmo usando o profeta Isaías, que começou a profetizar a vinda de Messias que viria sobre a terra, e diante desta promessa, dizendo que este Messias que viria sobre a terra iria fazer milagres, prodígios e maravilhas sobre a terra. Além disso, ele também diz sobre a sua ressurreição, e você percebe que é uma grande promessa em que este povo está guardando. E dentro desta promessa, dentro de todas as promessas, existem pessoas em que criam expectativas das promessas que Deus faz, porque dificilmente a promessa de Deus não vai de acordo com a nossa realidade. A nossa realidade diz uma coisa, mas a promessa de Deus diz outra. E aí começamos a indagar a Deus, se perguntar de onde vai ser, de onde vai surgir, que dia vai ser, como Deus vai fazer. Porque existem promessas que são grandes de acordo e não vão de acordo com a nossa realidade. Diante disso, a Bíblia vai dizer que quando Deus se manifesta através do profeta, dizendo que viria o Messias sobre a terra, alguns homens criaram-se as suas expectativas, e algumas expectativas destes homens, que o Messias que viria um homem que mudaria a sua sociedade, não de forma boa, mas de forma política,
Eles acreditavam que este Messias que estavam vindo sobre a terra viria para mudar a sua sociedade. Mas sabemos que Jesus veio com um propósito de salvação na cruz do Calvário pelo nosso pecado, pela nossa falha. E também ao terceiro dia ele morreu, o véu se abriu, nos dando a liberdade de adorarmos e glorificarmos a Ele. Então você percebe, estão aguardando a promessa e diante das suas expectativas, alguns desacreditaram. Você observa que quando Jesus nasce, alguns trouxeram sacrifícios ao Senhor acreditando na promessa que foi cumprida. E existem homens ali como escribas e fariseus que desacreditaram que era o próprio Jesus, que era o Messias. E você vai até observar, quando Jesus dá a iniciação do seu ministério aos 30 anos de idade, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. E observa, Jesus chamando os seus primeiros discípulos e a expressão de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Jesus olha para eles dizendo: vinde a mim. E este vinde a mim não revela o que ele vai fazer, ou muito menos para onde vai. Aleluia. E é certo que se eu convidasse alguém para ir para algum lugar dizendo: bora ali, a primeira coisa que você iria falar: Vitor, para onde iremos e o que iremos fazer? Porque é certo que ninguém quer para um endereço onde você não sabe. Quando Jesus se direciona dizendo: vinde a mim, Jesus está revelando uma coisa, e isto é, Jesus está dizendo para eles: eu conheço vós, mas para conhecer a mim vocês têm que andar comigo. Aleluia. Eu aprendi que ninguém conhece alguém por ouvir falar, a gente conhece alguém pelo relacionamento que temos com ele. Porque o relacionamento revela, e nós sabemos, relacionamento entre homem e mulher em amizade, isso revela algumas coisas, revela defeitos, revela falhas, qualidades, defeitos e até algumas manias. Você acaba pegando com algumas pessoas que são próximas a você. Você lembra, e não trazendo aqui, você lembra o período de Pedro, que Pedro negou Jesus e alguém olhou e disse: Pedro, você fala igual ele, e ele diz: eu não. Você até se veste como ele, e ele diz: eu não. Só que Pedro já tinha pegado uma mania de Jesus porque andava com ele. Então a intimidade revela algumas coisas que quem não é íntimo não consegue enxergar. Então quando Jesus chama os seus discípulos para se relacionar, Jesus está convidando eles para uma grande manifestação, para um grande propósito. Para que eles pudessem conhecer Jesus, precisaria ter um relacionamento com eles. E existem pessoas que não entendem o propósito de Deus porque não se relacionam com Ele. Existem pessoas que ficam boiando sem entender porque Deus fez, porque Deus permitiu, sem entender o propósito dele. Mas quem se relaciona entende. A segunda coisa é que quando Jesus disse: vinde a mim, Jesus não pode revelar o que ele vai fazer, porque todos os dias ele se manifesta de forma diferente. Se ele se manifesta, e olha, vamos aqui imaginar, tem dias que a gente acha que Deus vai abrir porta desse lado, ele abre porta desse lado. Existem horas que a gente vai achar que ele vai fazer desta forma e ele faz desta forma. Porque Deus não trabalha conforme o homem quer, ele trabalha conforme ele quer, porque ele é Deus e porque ele é poderoso. Então você observa que ele está se manifestando, e para que os seus discípulos possam compreender a sua manifestação, precisava andar com ele, precisava caminhar com ele. Os seus discípulos aceitam, e aí observamos, Jesus dá a iniciativa do seu ministério de milagre em João capítulo número 2, que acontece no casamento em Caná da Galileia. Ali acaba o vinho, Jesus traz o vinho, Jesus se manifesta através da água, transformando a água em vinho. Ali Jesus dá a iniciação do seu ministério, e até então a gente observa que Jesus começa a fazer alguns milagres. E esses milagres que Jesus vai operando, você vai observar Jesus olhando para certo homem dizendo: vai, a tua fé te salvou, agora você tem liberdade para entrar no templo, vai lá, adore ao Senhor, mas não conte a ninguém quem te curou. Só que essas pessoas são tomadas pela emoção de receber o milagre, e aí sai contando.
E eu, particularmente, quando eu recebo um milagre, eu quero compartilhar para as pessoas que estão ao meu redor, dizendo: Deus faz milagre, Deus ainda opera, Deus ainda trabalha, Deus ainda se manifesta. Alguém olhava, sabendo da dificuldade que este homem tinha, perguntava dizendo: mas tu não era paralítico, tu não era enfermo? E ele dizia: eu era. Jesus, um tal de Jesus de Nazaré, passou, me curou e disse: vai lá e adora o Senhor. Então você observa que Jesus é um homem que está começando a operar milagres. Jesus está se manifestando, e por isso a fama de Jesus começa a percorrer. A Bíblia diz que chega um período que a fama de Jesus vai percorrer em aldeia em aldeia, cidade em cidade. E aonde Jesus estava, alguém estava à espera de Jesus. Se Jesus estava em Cafarnaum, tinha uma multidão ali. Se Jesus fosse em Jericó, tinha uma multidão ali. Sabendo eles que Jesus faria milagre, dentro desta multidão que andava com Jesus, estava fariseu, doutores da lei, escribas, e até mesmo aqueles que queriam ver se realmente Jesus operava um milagre. Existe quem ia lá para receber, aquele que ia lá para olhar, e aquele que queria procurar algum erro em Jesus, como os doutores da lei, porque eles acreditavam que Jesus era somente um profeta. Se você ler Mateus capítulo número 9, Jesus vai olhar e vai dizer para o paralítico que trouxeram sobre ele, Jesus, antes mesmo de colocar aquele paralítico de pé, Jesus vai olhar e vai dizer: perdoados estão os teus pecados. O que os escribas vão fazer? Quem é ele para perdoar pecado, senão Deus? Porque eles acreditavam que Jesus era apenas profeta, e profeta não pode perdoar pecado. Segunda coisa que acreditava, que para ser perdoado deveria o sumo sacerdote oferecer um holocausto e adorar o Senhor. Só que observamos esta cena, eles desacreditam, mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus conhecia o pensamento deles. Aí Jesus faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Jesus se manifesta, Jesus opera, coloca aquele paralítico de pé, se manifesta. Jesus está operando milagre. Jesus se torna um homem importante no cenário. Só que observa aqui, além dos milagres que Jesus opera, ele também se manifesta trazendo a sua palavra. Porque quem quer viver uma vida de milagre precisa passar pela fase da palavra. Porque é a palavra que permanece o milagre. Então você observa isso, que Jesus em alguns momentos começa a pregar a palavra, em alguns momentos se manifesta. Jesus traz alguns ensinos no meio do caminho para os seus discípulos, porque os seus discípulos continuariam logo após ele morrer na cruz do Calvário, ide ao Pai. Ele deixaria o seu Espírito Consolador, encheria os seus discípulos com o Espírito Santo, e eles proclamariam, iriam pregar a palavra do Senhor. Então, Jesus, dentro do caminho que Jesus, o ministério que Jesus teve, ele ensinou, se manifestou, operou através dos seus discípulos. Foi no caminho que Jesus ensinou os seus discípulos a amar. Foi no caminho que Jesus ensinou os seus discípulos a se assentar no meio de pecadores. Foi no próprio caminho que Jesus ensinou a eles que eles não eram melhor do que ninguém pelo fato que estavam andando com Jesus. Então o caminho traz algumas lições que Jesus está ensinando, mas como um bom professor, além dele ensinar, ele dará alguma coisa para você usar na prática aquilo que você aprendeu. Jesus é assim, Jesus fala e ele abre situações, porque nós louvamos aqui, que vamos louvar na prova, e ele permite a prova para ver se a gente louva. Mas deixa isso para outro dia. Então você observa que Jesus traz algumas manifestações, mas ele vai abrir situações para que usamos na prática. Você observa, quem está andando com Jesus precisa saber quem ele é, não é verdade? Chega um período que Jesus vai olhar para os seus discípulos dizendo: quem diz que é o Filho do Homem? E eles dizem: Senhor, estão dizendo que um é Jeremias, estão dizendo que um é Elias, dizendo que outros são outros profetas. E aí Jesus diz:
E aí, vocês que andam comigo, que aceitam comigo, que comem comigo, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Pedro vai dizer: Senhor, tu és o Cristo. Aí Jesus vai lá e vai dizer: Pedro, não foi a carne que revelou, mas o Espírito que revelou sobre você. Então você observa que Jesus está trazendo algumas lições aos seus discípulos. E dentro dessa, nós vamos observar, Jesus está ensinando alguma lição. E a lição aqui no capítulo número 14. Jesus, capítulo 14, primeiros versículos, Jesus vai observar e alguém chega em Jesus dizendo sobre a morte de João Batista. Logo após de Jesus receber essa notícia, Jesus fica triste, só que chega um período que a Bíblia diz, verso de número 14, que Jesus está com uma grande multidão. Até então, Jesus está pregando a palavra. E observa aqui, Jesus está pregando a palavra. Me permita aqui imaginar, a hora vai se passando e Jesus cada vez mais pregando. Jesus tem a facilidade de cativar a atenção do povo. Jesus tem a facilidade de chamar a atenção do povo. Jesus está pregando, mas os seus discípulos não estão ligados. Porque enquanto Jesus está pregando, os seus discípulos estão preocupados com a hora que está passando. Diz a Bíblia que os seus discípulos dizem: Senhor, já está ficando tarde. É melhor que despedimos a multidão para que no meio do caminho eles possam comprar algo para matar a sua fome, algo para saciar a sua sede, porque já está ficando tarde. Só que observa aqui, eles sabem que o lugar é deserto, eles sabem que a hora já está tarde. A preocupação deles é que Jesus vai despedir a multidão para que eles continuem caminho. Mas diz a Bíblia que quando eles dizem para Jesus, dizendo: Jesus, já está ficando tarde, Jesus vai responder: não é hora de despedir a multidão. Porque eu preciso liberar para alguém que trouxe glória essa noite, que ninguém vai sair daqui de mão vazia. Não, eu vou repetir, porque algumas pessoas fingiu que pegou isso. Quando Jesus estava dizendo não é hora de despedir a multidão, Jesus está dizendo: ninguém vai embora de mão vazia, ninguém vai sair daqui com fome. Então levante a sua mão direita que eu vou profetizar que Deus te trouxe aqui neste sábado, aqui neste louvação, e Ele está dizendo para alguém: eu não vou deixar o culto acabar sem antes fazer o que eu prometi. Eu vou dar vitória, eu vou operar, eu vou me manifestar. Ninguém vai sair de mão vazia. Ninguém vai sair de mão vazia. Então você observa, Jesus olha e diz: ninguém vai sair de mão vazia. Mas para ninguém sair de mão vazia tem que ter algo. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: dai vocês de comer. Só que a realidade deles é diferente, porque diz a Bíblia que tem 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças que estão ali. João vai dizer que existe um menino que está com 5 pães e 3 peixinhos. A nossa realidade é pouco. Quem olha não consegue alimentar essa multidão. Aí os seus discípulos vão olhar e vão dizer: Senhor, nós até tem pão, mas é pouco. Nós até tem peixe, mas é pouco. Aí Jesus olha para eles dizendo: na sua mão é pouco, mas coloca na minha para ver o que eu faço. Jesus estava ensinando aos seus discípulos: quando vocês não conseguem, vocês colocam na minha mão e deixa que eu faço. Quando vocês não tiverem capacidade, coloca na minha mão e deixa que eu opero. Quando Jesus estava dizendo que eu preciso é que você tem pão, você tem pão? Tem. Então pega na minha mão e deixa que eu opero. Você tem peixe? Tem. Então pega na minha mão. Tem gente que vem para o mundo dizendo: tem um pouco de glória, tem um pouco de amor. É no pouco que Deus transforma. Então levante a sua mão, porque eu quero acreditar que mesmo você sem força, mesmo com pouca força, você trouxe glória aqui essa noite.
Jesus coloca os pães e aqueles peixes para o alto e dá graças ao Senhor. Quando ele dá graças ao Senhor, a Bíblia diz que quando volta cesta, tanta cesta para alimentar aquele povo, que até sobrou. E a pergunta que eu faço é: na mão dos discípulos faltou, mas na mão de Jesus sobrou. Glória a Deus, eu vou repetir isso. Na nossa mão não tem jeito, mas na mão de Deus tem jeito. Se for para você, a tua casa não tem jeito, mas na presença dele pode vir para frente, pode vir para segunda, ele transforma, ele acerta, ele opera, ele age, porque ele é Deus. Eu estou sentindo Jesus nesta casa. Sabe o que o nosso adversário gosta? É de travar tudo, é travar as pessoas. Só que eu vou